Enfim, italiano é fácil ou não de aprender? Bom, e antes de começar esse vídeo, nós gostaríamos de saber de vocês o que vocês utilizam para aprender italiano. Sejam canais, músicas, filmes, quais são as técnicas que vocês usam. Deixa aqui embaixo pra gente. Hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, porque todo mundo sempre pergunta como que vocês aprenderam italiano, qual escola eu vou. Foi fácil, não foi? Uma coisa que o Rafa sempre responde por áudio, pra quem aí manda as mensagens pra gente, é que o meu histórico foi diferente do dele e da família dele e quem vem pra cá. Então a gente vai contar um pouquinho das nossas experiências. Como que você estudou italiano? Bom, antes de vir para a Itália, eu já comecei a estudar um pouquinho de italiano, uma coisa bem simples, com aqueles livrinhos de viagem mesmo, com um pouco de música italiana também, então para entender a pronúncia e me acostumar também ao como o italiano fala. Chegando aqui, nós fomos atrás de um curso de italiano, fomos atrás de uma escola, frequentamos esse curso, tivemos obviamente desenvolvimentos diferentes, cada um se desenvolve no seu tempo. A Dan frequentou o mesmo curso que eu, teve um desenvolvimento completamente diferente do meu, cada um com o seu e no seu ritmo. Lembrando que essa escola que a gente tá falando era paga, então tinha que ir segunda a sexta, a aula começava às 9 da manhã e até 12:30, mais ou menos isso. Pausa de 15 minutos para trocar. Como toda escola você pode falar, quero aprender só gramática, quero aprender só conversação. Lá eles ainda tinham cultura italiana, literatura italiana, então eles tinham bastante módulos diferentes para você poder escolher. Aqui no curso, quando você chega sem saber nada, aí eles dão um pouquinho de tudo também. Sim. Tá? Inclusive pra se virar em bar, em restaurante, porque é onde você mais precisa também. E aí, para continuar os estudos em casa, eu não continuei. Eu fiquei 3 semanas nessa escola e depois desse período não voltei mais a estudar. Parei. Porém, uma coisa que me ajudou muito foi o trabalho. Querendo ou não, quando você trabalha e vive o italiano 12 horas por dia, é ali onde você vai mais aprender. É no dia a dia, na rotina, tendo que lidar com situações difíceis, diferentes. O meu crescimento maior foi nessa parte em si do que na escola. Não que a escola não tenha me ajudado, muito pelo contrário, me deu uma base excelente, mas o desenvolvimento da fala, da compreensão, foi no dia a dia, foi na vivência. Lembrando sempre que isso foi comigo, vai variar sempre de pessoa para pessoa, não necessariamente uma pessoa que vai trabalhar, vai super se dar bem e vai desenvolver bem. Às vezes vai ter um pouco mais de vergonha, consequentemente não vai se desenvolver tão rápido assim. Um dos materiais que eu utilizei antes de vir para a Itália é o Dire Fare Partire, que é um curso de italiano pela USP, é excelente, ele mostra também justamente essa dificuldade de um brasileiro em aprender o italiano. Inclusive é o pessoal do canal Itálica que faz esse conteúdo. E é gratuito, né? E é gratuito, então vale a pena. E o canal Itálica também é um outro canal excelente para aprender expressões, o como pedir um café, história italiana. Do nada eu resolvi vir aqui pra Itália, o Rafa foi me buscar em dezembro e eu cheguei aqui em março, então eu nem tinha muito tempo de estudar italiano no Brasil. Então eu cheguei aqui, fiz a escola com o Rafa e enquanto eu tava esperando os documentos, eu ia na biblioteca da cidade, eu lia lá os livros de graça ou então eu levava pra casa, eu tinha que devolver depois de um mês. Inclusive eu até molhei o livro uma vez, tive que comprar pra biblioteca, mas deixa pra lá. Tem uma outra opção também de comprar livro, que é o Mercatino, que eu vou deixar inclusive o link aqui, que eu comprei um livro por R$3,50 do Nicholas Sparks. Tem diversos tipos de livro e aí você fica com um livro pra você. Outro jeito também de estudar italiano que eu adoro, o canal chama One Word Italian, que é com a Verônica, ela é uma italiana e ela separa muito bonitinho as playlists dela, que é tipo aula 1, nível básico, nível tal, e ela fala muito de gramática e dá exemplo, e vale a pena, porque quando eu cheguei aqui eu queria muito primeiro aprender mais gramática, pra entender, pra compreender. Impareremo tante cose. Prima di tutto fare una presentazione, a dire qual è il vostro nome. Aí tem outros 2 canais, que inclusive todos esses canais, os pais do Rafa que me indicaram e eu adorei. Um é Italiano Automático, do Alberto, começou com toda essa história de ensinar o italiano para sua avó, que não falava italiano, só o dialeto regional. Então essa foi mais ou menos a história dele. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire cosa vuoi? Cosa fai? Oppure? Cosa stai facendo? Eh. Oh, ele é muito interessante
interessante porque ele vai em uma outra linha. Ele acredita que não se aprende tanto com gramática, que é uma coisa mais natural se você escuta bastante. Ele fala diversos assuntos, ele conta histórias. E um outro canal é o Vou Aprender Italiano, Do Pierluigi. que ele mora no Brasil. Mora no Brasil. Ele é um italiano que conheceu uma brasileira, entendeu a dificuldade de um brasileiro querendo aprender italiano, então ele consegue trabalhar efetivamente as dificuldades de um brasileiro em aprender o italiano. Ele foca na parte de gramática, sim, mas principalmente na conversação e expressões, que para um brasileiro entender todas as expressões aqui é realmente bem complicado, e as expressões são utilizadas muito mesmo aqui. Ciao a tutti, come va? In questo video 100 frasi e espressioni semplici ma essenziali per comunicare in italiano. Outra coisa que a gente recomenda também é assistir muita televisão, filme, mesmo se você não entender nada, deixa rolando, porque seu cérebro vai entendendo, vai captando. Sim. E pouco a pouco você vai aprender. Quando eu tava estudando inglês, minha professora de inglês, ela também falava isso pra mim: se eu pego um livro pra ler, vai embora, não fica parando pra procurar no dicionário a palavra. Vai embora, porque o importante é você ir entendendo os contextos, né? Sim. E pouco a pouco você vai pegando a palavra. Às vezes, se ela aparecer diversas vezes, você automaticamente vai descobrir. No começo é mais chatinho fazer isso, porque, putz, não tô entendendo nada. Quando eu cheguei aqui, pra não desmotivar, eu pegava livro de criança, tipo o ursinho que saiu na chuva. Era uma coisa que me ajudou muito. Sim. E aí depois, conforme foi passando, eu fui pegando livros que eu queria mais. Hoje, às vezes, a gente deixa no jornal rolando, também por conta das notícias, né? Aí já é automático. Mas também, antes disso, às vezes a gente deixava a TV realmente só pra acostumar o ouvido. Sim. E pra finalizar, uma coisa muito interessante que muita gente não sabe são escolas gratuitas que o próprio governo Sim. incentiva a quem vem pra cá. Então é um curso direcionado para estrangeiros. Em uma ou duas escolas do Comune tem esse curso específico. Então são 2 vezes na semana, 1 vez na semana, dependendo do nível. Você paga só a inscrição. Depende do nível, mas na época a gente pagou 35. Inclusive tem um material sim, que você vai numa livraria comprar, eles usam um material já próprio, específico, então a livraria já sabe qual que é também. Então, para pessoas que não querem gastar, vai atrás desse programa que é muito interessante. E aí, se vocês quiserem fazer o próprio exame depois de língua, tem alguns trabalhos que pedem. Sim. E aí você paga o exame, mas aí não é obrigatório. Outra coisa muito importante que muita gente não sabe: para determinados tipos de permesso de soggiorno ou até mesmo para reconhecimento de cidadania para uma pessoa estrangeira, não para quem tenha descendência, mas por exemplo por cônjuge ou por outro motivo, precisa comprovar o nível B1, ou seja, você tem que fazer a prova do nível B1 e ser aprovado para poder ter direito ao permesso de soggiorno ou então até mesmo a cidadania. Essas foram as nossas experiências, nossas técnicas para aprender o italiano. Todo dia é um aprendizado, cada dia a gente aprende uma palavra nova, uma expressão nova. E outra coisa que o Rafa falou é conviver, gente, é falar errado, é dar a cara a tapa. Sim. Eu trabalhei como garçonete, levei coisa errada, mas foi com isso que eu fui aprendendo, foi uma época que eu mais aprendi, na verdade. E aceitem se as pessoas, se os italianos te corrigem, porque é pro nosso bem. Sim. Então a gente trabalhando, às vezes a gente tem amigos, colegas italianos, que eles corrigem a gente super aceita e pergunta o porquê, e aí eles super explicam porque eles gostam. E acima de tudo, os italianos, quando eles percebem que você está querendo aprender a língua deles, eles vão com o coração aberto para te ensinar. Então tem que aproveitar essa oportunidade maravilhosa que é esse contato direto. Não cheguem na Itália e fujam dos italianos. Não. Sim. Vão nos lugares, enfrentem as dificuldades, forcem a falar, sempre procure o crescimento pessoal de vocês. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, Até tchau. a próxima!